E seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio de Janeiro e vamos agora até Brasília. Vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa segunda-feira, ótima semana para você, hein? Bom dia, Colombo. Pegue firme. Vamos lá, vamos aos assuntos então desta segunda-feira, começando pela vacina, não é, Alexandre? Que tem sido pauta diária aqui do Liberdade de Opinião. Agora há pouco, no final da madrugada, começo da manhã, no nosso horário aqui de Brasília, a Agência de Alimentos e Medicamentos da Indonésia anunciou que lá a Coronavac apresentou 65,3% de eficácia nos testes que foram feitos. Na Indonésia, a vacina já está autorizada para uso emergencial. Aqui no Brasil, a Anvisa informou durante o final de semana que ainda faltam muitos dados importantes para a autorização da Coronavac para a utilização emergencial também. Entre outros, idade, sexo, peso dos voluntários, informações mais precisas sobre a eficácia. Por causa disso, o prazo para autorização, que é de até 10 dias, pode ser prorrogado. Nós conversamos ontem com o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, nos deu uma entrevista exclusiva aqui e disse que o Butantan já enviou esses documentos que estavam faltando, segundo a Anvisa, e disse que a vacinação tem de começar em breve. O que foi feito pelo Instituto Butantan na quinta-feira, junto com a Anvisa, foi a liberação de um dossiê com mais de 10 mil páginas. Nesse dossiê, se mandou toda a relação de documentos necessários e que o próprio Instituto Butantan tem expertise nisso, uma vez que é um instituto que, além de centenário, já tem uma expertise na realização de pesquisas clínicas para outras vacinas. Dessa forma, quando foi questionado que um ou outro documento não havia sido enviado, o próprio Butantan reiterou e tornou a enviar esses materiais para garantir uma celeridade que o processo merece. Nós temos que ter a vacina breve no nosso país. Alexandre, aí ambos têm bons argumentos, né? A vacinação precisa começar o mais rápido possível, como diz o secretário, mas a Anvisa só pode aprovar a aplicação da vacina quando tiver todos os dados à disposição, né? É verdade. E olha só, a vacina da Coronavac, Butantan, está com um resultado melhor que o da Indonésia. 78% é um resultado excelente na fase 3. Né? Não houve, os inoculados não tiveram casos graves e não houve mortes. Né? Então, é um excelente resultado. Agora, é bom a gente separar, né? Butantan e Anvisa são técnicos, área técnica. Secretário de Saúde, área política. Então, a área técnica se entende muito bem desde 1999, desde que foi criada a Anvisa. A Anvisa faz exigências, o Butantan atende às exigências, e atende imediatamente porque, havendo exigência, o prazo para de contar, o prazo de 10 dias. Está aqui o Butantan e a Fiocruz entregaram na sexta-feira, né, o pedido de licença para uso emergencial. Diz a Anvisa que a primeira coisa que se fez foi uma triagem do processo, para saber exatamente o que está faltando. Por exemplo, essa questão do público-alvo. Né? Qual é o público-alvo? Em primeiro lugar, idosos e comorbidade. Né? Então, queriam saber mais sobre idade, sobre peso, sobre condições das pessoas que eram voluntárias na aplicação da vacina. E aí a Anvisa diz o seguinte, né? A Anvisa vai botar a mão no fogo pela segurança e eficácia dessa vacina. Portanto, precisa saber mais. A eficácia e segurança para uso pretendido, devendo os benefícios da vacina superar seus riscos de forma clara e convincente. Né? Que tem que haver compromisso dos laboratórios, no caso Fiocruz e Butantan, de uma avaliação contínua de seus benefícios e riscos em manter o uso da vacina na condição de uma autorização temporária e emergencial. Um plano adequado para a coleta de dados de segurança entre indivíduos vacinados sob a referida autorização. Então, os laboratórios têm que garantir também que estão controlando aqueles que foram vacinados
para incorporar nas informações de risco, né? Porque é bom que se diga, é uso emergencial, né? Eles, inclusive, aqui falam que é uma vacina emergencial e em estágio de desenvolvimento clínico experimental. Daí todos esses cuidados. Bom, e depois de a Anvisa pedir esses dados suplementares sobre a Coronavac ao Instituto Butantan, o governador de São Paulo, João Dória, foi às redes sociais ontem, domingo, e cobrou a agência. Senso de urgência. Nós vamos mostrar a mensagem na íntegra, postada ontem, domingo, dia 10 de janeiro. É preciso senso de urgência da Anvisa para a liberação da vacina do Butantan. Ritos da ciência devem ser respeitados, mas devemos lembrar que o Brasil perde cerca de 1.000 vidas por dia para a Covid-19. Com a liberação da Anvisa, milhões de vacinas que já estão prontas poderão salvar vidas. Foi a mensagem do governador de São Paulo, João Dória, que, aliás, como eu lembrei com o Sidney e Alexandre, agora há pouquinho conversou com a gente aqui no Novo Dia, em uma transmissão simultânea com a CNN Rádio, e disse, entre outras coisas, que se a Anvisa aprovar a Coronavac antes do período estipulado, dia 18, né, em tese vai até dia 18 o prazo para a Anvisa, a vacinação poderia começar antes, mas está confirmada em São Paulo para o dia 25. Essa cobrança do governador João Dória em redes sociais, após esse pedido técnico feito pela Anvisa, é pertinente neste momento, Alexandre? Politicamente é pertinente, né? Eu diria até eleitoralmente é pertinente, mas algo que não pode ser atropelado é uma vacina que ainda não tem autorização do órgão competente, ela é experimental, né? Ela é emergencial e ela é necessária, né? E ela deu bons resultados nos testes. Tudo bem. Agora, vamos ler de novo a mensagem para ver onde é que está a verdadeira mensagem do governador. É preciso senso de urgência da Anvisa para a liberação da vacina do Butantan. Ritos da ciência devem ser respeitados, mas sempre que você encontrar mas numa frase, dali para frente é que está valendo, né? Qualquer coisa que se diga, depois venha um mas, é do mas para frente é que está importante. Mas ritos da ciência fiquem para trás, né? Mas devemos lembrar que o Brasil perde cerca de 1.000 vidas por dia para a Covid e com a liberação da Anvisa, milhões de vacinas que já estão prontas poderão salvar vidas. Sim, né? Poderão, né? Só que se trata de uma vacina, é coisa séria. Algumas coisas não podem ser atropeladas, né? Porque, como eu disse, a Anvisa está botando a mão no fogo, né? Butantan também, o governador também, né? Então tem que dar certo, não pode dar errado. Até agora deu certo, né, esses últimos, né? Mas não dá para atropelar, né? Essa é a questão. Eu sei, o governador está nervoso, né? Mas todos estamos nervosos com essa Covid que deu aí uma reagida, né? Está atingindo de novo mais pessoas, mas é preciso que os ritos da ciência sejam, sim, respeitados. Bom, o Ministério da Saúde e o Butantan fecharam um acordo, né, para que o Ministério da Saúde distribua com exclusividade total as vacinas, todas elas, incluindo a Coronavac, contra a Covid-19 pelo SUS. Vacinas que serão distribuídas simultaneamente para todos os estados, é claro, de acordo com a população de cada um deles. Então, São Paulo deve ficar com a maior parte das vacinas, tem 44 milhões de habitantes, nem todos serão vacinados, mas é o estado onde há mais contaminados, mais mortos também. Mas encerrou-se aquela negociação lateral que estava acontecendo entre o Instituto Butantan e alguns municípios e alguns estados. Agora tudo centralizado no Ministério da Saúde, que vai divulgar também o calendário e a logística para a imunização. Isso ainda está em tratativa e o Ministério da Saúde lembra que só vai poder definir a data quando a Anvisa der aval para a Coronavac ou para a vacina da AstraZeneca e quando ela chegar também ao Brasil. Esses 2 milhões de vacinas, essas 2 milhões de vacinas que virão da Índia. O governo de São Paulo mantém o prazo para o dia 25 de janeiro, daqui a 2 segundas-feiras, portanto. Hoje é dia 11, dia 18,
dia 25, aniversário de São Paulo, o governo diz que começa, o governo estadual diz que começa a vacinação, independentemente do Plano Nacional de Imunização, podendo ocorrer uma antecipação, caso a Anvisa também dê uma autorização antecipada para a utilização da Coronavac. Alexandre, ainda dependendo de uma série de variáveis, apresentação de documentos faltantes, prazos que têm de ser respeitados, é prudente neste momento estabelecer uma meta, um prazo e firmar esse prazo na mente da população, ou seja, dia 25 de janeiro começa a campanha de vacinação, ou se trata também de uma estratégia de pressão por parte do governo de São Paulo para dizer o seguinte: olha, se vocês não derem os seus pulos aí em Brasília, nós vamos começar a vacinar os paulistas, independentemente de qualquer decisão que venha a ser tomada em Brasília? Bom, Dr. Freud aqui ao meu lado, né, há de pensar que o governador deve estar com um peso, né, um sentimento de culpa pelo carnaval do ano passado, em que ele minimizou o perigo e disse que podia ter carnaval, e aí disseminou-se de São Paulo para o Rio e daí para o país inteiro. Pode ser que queira compensar isso agora sendo o Dom Quixote da vacina, né, o cavaleiro andante da vacina. O fato é que todos os anos São Paulo e todos os estados e todos os municípios trabalham juntos num negócio chamado SUS, que faz 300 milhões de vacinações, né? Então, isso é rotina. O prazo de 25 de janeiro até que é razoável, né? Pelos prazos que a Anvisa está tratando, se todo mundo atender. Tem mais um fato aí. Aqui em Brasília vai se produzir a Sputnik V, o Sputnik V, alguns estão interpretando outro nome, mas enfim, a Sputnik, né? Hoje, um diretor do laboratório aqui de Brasília está indo para Moscou para tratar do assunto lá e fechar negócio e já encaminhar para a Anvisa também o pedido do uso da Sputnik. Então, de repente, a gente está começando a ter um vasto leque de opções de vacinas, né? Tem a vacina da Pfizer, que, no entanto, tem exigências que eles dizem que todos os países estão cumprindo, só que é duro ter uma exigência assim de não se responsabilizar pelos efeitos colaterais adversos. Para sempre, o Estado brasileiro que se responsabiliza, inclusive depositando caução para casos de ações judiciais que teriam que ser no exterior, né? O foro teria que ser no exterior. Então tem essas coisas também que precisam ser resolvidas, não sei como, né? Porque aí é difícil. Mas o fato é que, olha só, a Anvisa, sabe quem vai examinar isso? É um biólogo, um biomédico, um farmacêutico, um médico e um estatístico, né? Depois de feito esse exame, o exame ainda vai para um outro fórum, que é a diretoria colegiada da agência, que de modo transparente vai divulgar os resultados, né? E aí o parecer técnico abrange qualidade, segurança, eficácia, minimização de riscos, monitoramento, cumprimento das boas práticas de fabricação, com base nas inspeções da Anvisa, e controle da vacina, né? Aí vem autorização de uso emergencial da vacina em estágio de desenvolvimento clínico e experimental, né? Para permitir, nesse momento, que as vacinas aprovadas possam ser oferecidas para atender a população, né? E cada pedido é examinado de forma independente, não vai examinar tudo junto para não haver confusão, porque a responsabilidade é muito grande. Bom, as autoridades japonesas informaram que uma nova variante do coronavírus foi encontrada no país em viajantes do Brasil. O Ministério da Saúde do Japão afirmou que 4 brasileiros que saíram do Amazonas ao país estavam infectados com a nova versão do vírus. O chefe do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas informou que até agora não há comprovação de que a nova variante encontrada nos viajantes seja altamente infecciosa. Até o momento, o Japão registra quase 289 mil infecções e pouco mais de 4 mil mortes por Covid. Depois de identificar um aumento acentuado nos casos de coronavírus, o Japão declarou estado de emergência para Tóquio e 3 cidades vizinhas à capital na quinta-feira. Alexandre, ainda é possível evitar que essa propagação dessa nova cepa do coronavírus se propague por aí? Bom, se a gente for adotar a cada aparecimento de nova cepa uma nova
postura, acho que a gente não vai parar nunca, né? Porque isso é uma coisa da natureza, o vírus vai se transformando. Os japoneses estão acostumados com isso, né? A gente sabe que o japonês usa máscara em todos os surtos de gripe, né? Deixa o sapato fora do lado de fora da casa, né? Os japoneses têm esse cuidado. E os japoneses, como você mesmo disse, nem sabem se essa cepa é mais infecciosa ou menos infecciosa, né? O fato é que o que nos alerta é que, segundo eles informam, foi gente que veio do Amazonas ou da Amazônia, né? Não diz exatamente que se eram brasileiros, acho que diz que eram brasileiros, sim, se tem passaporte brasileiro, tudo bem, porque a Amazônia a gente sabe como é que é, né? Está cheio de gente lá que não é brasileiro. Então, por acaso, né, Manaus está recebendo lá uma recidiva do vírus, né, e está muito preocupado com isso. Então é preciso ter cuidado, sem dúvida. Ô Alexandre, eu queria só registrar uma mensagem que eu acabei de receber do governador de São Paulo, João Dória, que está nos assistindo, como faz habitualmente. Aliás, eu agradeço pela atenção do governador com a CNN sempre. E ele diz o seguinte sobre a autorização para o carnaval no início de 2020, no mês de fevereiro de 2020. Ele diz o seguinte, que carnaval é tema municipal e ele não era mais prefeito em fevereiro. E o carnaval do Rio, Salvador, Recife, Olinda e em todo o Brasil. No carnaval não havia nenhum caso de Covid no Brasil. O primeiro caso de Covid constatado no Brasil é do dia 26 de fevereiro. Então, quero só registrar aqui a resposta que o governador de São Paulo, João Dória, acaba de nos mandar. Muito bem, então ele não deve estar com sentimento de culpa a respeito disso, né? Bom, vamos em frente então para os Estados Unidos agora, Alexandre, porque o presidente Donald Trump teve as contas de diversas redes sociais suspensas. Na tentativa de se comunicar com apoiadores, Trump recorreu a Parler. Mas essa rede, Parler é uma rede social, para quem eventualmente não tenha contato com o nome, mas ela foi banida de lojas de aplicativo como Google, Apple e Amazon. A justificativa para a suspensão é que o serviço não tomou as medidas adequadas para evitar a disseminação de postagens que incitam à violência. O presidente desta rede social, Parler, criticou as gigantes de tecnologia e disse que elas trabalham em um esforço coordenado para acabar com a competição e a liberdade de expressão. Alexandre, como é que você avalia a decisão tomada por essas gigantes de tecnologia de bloquear, suspender e banir o presidente Donald Trump de redes sociais? Bom, a pessoa quando entra numa rede social tem lá os termos e condições, né? Ou termos e acordos, né? Tem até um que diz que concordo em compartilhar meus dados. As pessoas não leem, o Sidney lembrou isso, as pessoas não leem e concordam, né? Há palavras proibidas. Ano passado teve casos aqui de gente que tem, aqui no Brasil, que tem grande circulação nas redes sociais, que ficaram 7 dias fora por causa disso, por usar palavras proibidas. Eu não sei quem julga isso, essa é a questão, quem julga. Às vezes são coisas subjetivas, às vezes são opiniões que são interpretadas como incitação à violência, por exemplo, né? Não sei se o que aconteceu em todos os seus... Eu não acompanhei as postagens de Trump, né? Apenas algumas que tiveram destaque. Eu lembro que ele falou de eleição fraudada. Eu não sei se isso é incitação à violência. Agora, o que é preciso que a gente considere, porque a gente tem que projetar essas coisas para o Brasil. Como é que isso é tratado aqui no Brasil? Se a Constituição brasileira, no artigo 220, diz a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação de qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Essa é a lei do Brasil.
é a lei brasileira. Mas existe ainda uma lei maior, né? Eu postei ontem no Twitter uma frase atribuída a Voltaire, que nesse momento tem um dia, um pouquinho mais de um dia, tem 1.692.899 visualizações. É aquela frase atribuída a Voltaire que diz: não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante teu direito de dizer. Então, é uma questão complicada essa, da liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão e o que é crime também, né? Porque crime de calúnia, injúria, difamação, ameaça, né? Incitação à violência, isso é crime previsto na lei brasileira. Então, é um momento de a gente pensar a respeito disso, né? A democracia, os democratas, abominam qualquer tipo de censura, inclusive em relação aos seus adversários. Já os totalitários aplaudem que a censura seja feita aos seus adversários e não a si próprios, né? Os regimes totalitários permitem o elogio, né? Mas não permitem a crítica. É bom para a gente pensar a respeito disso, aproveitando esse gancho lá, problema dos americanos. Alexandre, um ótimo dia então, boa semana mais uma vez e nós voltamos a conversar amanhã aqui no Novo Dia, no Liberdade de Opinião, combinado? Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.